Este é o presidente Lee, que enfrenta um grande problema. Sua selva está diminuindo rapidamente. A selva não perde território, mas a situação é ainda pior. Os macacos não formam famílias. Menos macacos estão se casando e os macacos velhos se tornaram a maioria. Antes, filhotes de macaco enchiam o topo das árvores. Agora, parquinhos vazios, berçários vazios e salas de aula vazias. A selva do presidente Lee não está só encolhendo, mas prestes a desaparecer. E a cada ano, a selva fica um pouco mais silenciosa. A questão é, quanto tempo até que a selva fique em completo silêncio? Esta é a crise populacional da Coreia do Sul. Mas o que está acontecendo? Se jogar uma banana para um macaco sul-coreano aleatório, há uma chance em 5 de ele ter 65 anos. Veja, em uma selva saudável, há muitos jovens e a população diminui com a idade. Na Coreia do Sul, a pirâmide está invertida. Poucos jovens, muitos idosos. Especialistas chamam isso de pirâmide invertida. Macacos comuns simplesmente chamam isso pelo que é, uma bomba relógio. Por quê? Porque na selva sul-coreana, um pequeno número de jovens precisa trabalhar para sustentar uma população muito maior de macacos mais velhos. E esses jovens, a população deles está diminuindo muito rápido. A Coreia do Sul tem uma taxa de fertilidade de 0,72, que está muito abaixo do nível de reposição de 2,1. Isso significa que, neste momento, aproximadamente 3 casais terão 2 filhos entre eles. Não vou dourar a pílula. Isso é realmente ruim. Para manter a população, cada casal deve ter ao menos 2 filhos. Concorda? 2 filhos substituirão os pais na força de trabalho ao se aposentarem. Isso não ocorre, por isso a pirâmide populacional da Coreia do Sul parece prestes a desabar. E isso também não é exagero. Por causa das baixas taxas de natalidade, a selva perdeu 120 mil macacos só no ano passado, continuando uma sequência de 6 anos de declínio populacional. É como se toda a comunidade de Georgetown, Texas, desaparecesse todo ano. Mas o pior ainda está por vir, infelizmente, porque só vai piorar com o tempo. Imagine que seus avós tiveram 2 filhos, sua mãe e seu tio. Ambos crescem, se casam e cada um tem 2 filhos. Isso quer dizer que há 4 primos na sua geração. Você e mais 3. Mas agora, imagine que, quando chegar a vez da sua geração, cada um de vocês tenha apenas um filho, ou talvez nenhum. De repente, a próxima geração diminui para apenas 1 ou 2 crianças no total, em vez de 4. Como há menos crianças em cada nova geração, também há menos pessoas que podem se tornar pais no futuro. Então, a cada década, as árvores genealógicas murcham. O declínio não apenas continua, ele acelera, levando a uma perigosa espiral descendente. Mas por que isso aconteceu? Vamos deixar algo claro. Não é que todos os macacos não queiram famílias ou filhos. Eles simplesmente não podem arcar com isso. Primeiro, as bananas não rendem como antes. Jovens macacos trabalhadores veem seus salários sumirem todo mês. Primeiro o aluguel, depois as compras do mercado, mensalidades escolares e contas. A inflação e a estagnação salarial são os principais culpados, mas há mais nessa história. Porque é tão difícil progredir, grandes sonhos acabam sendo adiados. O casamento, antes um passo natural, hoje parece luxo só para macacos ricos e privilegiados. Macacos comuns olham para suas economias de banana e percebem a dura realidade. Mal conseguem se sustentar, quanto mais sustentar um parceiro ou uma família. Eles adiam cada vez mais o casamento. Alguns pulam essa etapa. Menos casamentos de macacos resultam em menos filhotes. Aos poucos, as creches fecham, os parquinhos ficam vazios e a selva fica um pouco mais silenciosa. Mas espere, fica pior. A cultura de trabalho da selva é notoriamente brutal. Noites longas, reuniões sem fim e ambientes competitivos deixam muitos macacos jovens exaustos quando o expediente termina às 21 horas. E isso não é um erro de digitação, porque muitos macacos trabalham das 9 horas às 21 horas, enquanto seguem a cultura Roshik, com equipes indo a jantares e bebidas obrigatórios após o trabalho. A linha entre trabalho e vida pessoal está cada vez mais tênue. Como solteiros e solteiras em idade de casar trabalham até a exaustão, faltam tempo e energia para namorar ou formar família. A rotina diária para sobreviver e ganhar a vida
faz isso parecer impossível, e não é só cansaço. As regras sobre casamento e expectativas de gênero mudam, mas a selva não acompanha. Mães macacas que buscam carreira ainda são julgadas. Pais que querem ajudar em casa recebem olhares estranhos, porque as empresas ainda esperam horas intermináveis e dedicação total. Começar uma família parece menos uma etapa natural da vida e mais um suicídio profissional. Quem começaria uma família arriscando perder o sustento? E com toda essa pressão, alguns macacos estão mandando o sistema inteiro se danar, levando alguns a aderirem ao polêmico movimento 4B, sem namoro, sem casamento, sem filhos, sem intimidade. Muitos macacos acham que isso é ir longe demais, enquanto outros dizem que não é o suficiente. Mas uma coisa é certa: à medida que mais macacos desistem, o silêncio nas copas das árvores aumenta e o futuro da selva fica ainda mais incerto. Como isso nos afeta? Com a população diminuindo e envelhecendo, a vida cotidiana na selva sul-coreana já está mudando. Inúmeras escolas e creches estão fechando definitivamente. Simplesmente não há alunos suficientes para preencher as salas de aula. Em cidades rurais, parquinhos enferrujam, lojas fecham e ruas ficam vazias. Os jovens macacos vão para as cidades ou, às vezes, para outras selvas em busca de uma vida melhor. O que fica para trás são vilarejos fantasmas, onde o único som restante é o vento soprando folhas pelas ruas sem vida. Com menos macacos em idade ativa, pequenos negócios enfrentam dificuldade para contratar funcionários. Cafés, mercearias e até hospitais não encontram funcionários suficientes para funcionar. Os jovens macacos, que permanecem, vão se deparar com o enorme fardo de sustentar a crescente população idosa da sua selva. Eles não estão mais trabalhando apenas para si mesmos. Eles estão sustentando pais, avós e às vezes até bisavós. O peso da selva recai sobre eles. E com menos ombros para dividir essa responsabilidade, isso vai esmagar quem ficar para trás logo. Mas a pior parte? A perda silenciosa da cultura. Receitas de família, que antes enchiam cozinhas e lares, deixam de ser feitas e vão sendo lentamente esquecidas. Histórias antes contadas no jantar estão sumindo. Tradições, feriados, jogos de bebida e até como os macacos se cumprimentam. Aos poucos, essas coisas vão desaparecer. A selva não está apenas perdendo macacos. Sua história está desaparecendo lentamente, quase sem ninguém perceber. É isso que se sente quando a selva encolhe. Não são apenas números em um gráfico, mas cadeiras vazias à mesa, ruas silenciosas e um modo de vida desaparecendo silenciosamente diante dos nossos olhos. Mas ainda não acabou. O presidente Lee e seus antecessores ainda não jogaram a toalha e já lançaram quase 300 programas governamentais desde 2006, gastando mais de 200 bilhões de bananas na tentativa de melhorar a taxa de natalidade. Inclui bônus em dinheiro para filhotes de macaco, grandes subsídios para cuidados infantis, pré-escola mais barata e apoio à moradia. O governo da selva criou um ministério para enfrentar a baixa natalidade. Poxa, essa crise é tão grave que até algumas empresas estão oferecendo benefícios para seus funcionários, com uma empresa oferecendo mais de 72 mil bananas para cada novo filhote de macaco de nacionalidade coreana. Para colocar isso em perspectiva, esse valor cobriria praticamente todos os custos da educação dos filhotes até a universidade, mesmo que eles decidam estudar em escolas particulares caras. Lista impressionante de benefícios. É um milagre que o presidente Lee e antecessores tenham conseguido aprovar tantas mudanças. Sempre que tentam mudar regras, como impor teto aos aluguéis, restringir horas de trabalho ou alterar papéis familiares, proprietários, chefes e grandes famílias empresariais, os chaebols reagem, dificultando a verdadeira mudança. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas essas políticas funcionaram? Vamos olhar os números. Em 2025, os nascimentos na selva aumentaram em abril, e a taxa de fertilidade até agora subiu de 0,72 para 0,75. Embora isso esteja muito abaixo da taxa de reposição necessária, ainda é uma notícia muito boa, pois essa pequena mudança encerra quase uma década de queda nas taxas de fertilidade. O trabalho segue e a luta para preservar a história e cultura sul-coreanas continua. O caminho ainda é longo e difícil, mas agora sabemos que a luz no fim do túnel
não é necessariamente um trem vindo na nossa direção. Então, da próxima vez que você vir o presidente Lee anunciando um amplo pacote de subsídios e incentivos para novos filhotes de macaco, você vai entender pelo que eles estão lutando. E, mais importante, por que lutam com tanta determinação. Se algum macaco estiver confuso, este vídeo explica de forma simples o declínio populacional da selva sul-coreana e as ações tomadas. Não é um ataque, nem um endosso a nenhuma das partes mencionadas neste vídeo. Por favor, não processem o Monkey Explains e muito obrigado por assistir. Por favor, me diga o que você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo.